Com toda aquela confusão dentro do Arsenal por conta do goleiro titular, o pai do Ramsdale, que era o goleiro titular na temporada passada da equipe do Arsenal, veio a público ali dar uma entrevista falando que o Ramsdale, né, perdeu aquele sorriso e é realmente difícil de vê-lo ali. E todos nós continuamos dizendo que ele precisa estar sorrindo, né? Parece que ele está dizendo ali que o Ramsdale está passando por uma situação difícil justamente por ter perdido a titularidade dentro do Arsenal, titularidade essa que foi adquirida pelo goleiro espanhol Raya e foi dada nessa titularidade por conta do técnico Arteta, que também é um técnico espanhol, aí substituiu a titularidade do Ramsdale pela titularidade do Raya, inclusive essa titularidade muito contestada por muitos torcedores do Arsenal, tá? E o pai do Ramsdale continua falando o seguinte: ele continuará lutando para conquistar títulos no Arsenal. Raya é um grande goleiro e não é culpa dele, né? Ele meio que também tira o Raya da culpa, mas o que dá a entender realmente que a culpa, no final das contas, é do Mikel Arteta. Tu concordas? Quem deveria ser o goleiro titular do Arsenal, Ramsdale ou Raya? E se não for o Ramsdale, ele deveria sair para outra equipe? A gente teve o interesse do Chelsea, do Bayern de Munique no goleiro, mas o Arsenal parece que não quer vender o goleiro não. Além disso, foi especulado nos últimos dias que o Rodrigo poderia estar saindo para a Arábia Saudita e jogar em algum dos grandes times ali que estão formando, ou melhor, um dos times que estão formando grandes elencos ali na Arábia Saudita, mas o próprio jogador se pronunciou a respeito disso falando o seguinte: não recebi nenhuma oferta da Liga Saudita, não estou interessado nos rumores da Premier League, ou seja, ele não vai nem sair para a Liga Saudita porque ele não recebeu nenhuma oferta, ele fala, e ele não está interessado nos rumores da Premier League, que times da Premier League poderiam aí contratar o Rodrigo. E aí ele continua: para ser sincero, só penso em jogar no Real Madrid, nada mais, adoro o Real Madrid, aqui é tudo perfeito, foram as palavras do Real Madrid. E ele continuou também falando a respeito sobre o Mbappé, sempre tem aquele boato, né, que o Mbappé tá indo pro Real Madrid já no começo aí da janela, enfim, da janela da metade do ano, do começo do ano, enfim, o Real Madrid poderia tentar a contratação do Mbappé, mas o próprio Rodrigo se pronunciou falando o seguinte: eu contrataria Mbappé se pudesse. Claro, ele é um jogador de ponta, mas você deveria perguntar ao clube, não a mim. Em breve teremos o Endrick, continuou o Rodrigo. Ele é muito rápido, muito forte, muito explosivo. Ele é incrível. Ou seja, até subiu ali a moral do Endrick de fato, né? Falou: olha, eu contrataria o Mbappé se pudesse, mas vocês têm que perguntar isso para o Real Madrid. Não é para mim. Eu considero o Mbappé um jogador de ponta. Mas vamos lembrar que logo teremos o Endrick, né? Enfim, e teremos aí, quem sabe, o trio de brasileiros jogando, né? Rodrigo de um lado, Vini Júnior de outro e centralizado Endrick. Além disso, tem o interesse do Real Madrid no Marcos Leonardo, o atual jogador da equipe do Santos. Inclusive, o trio de ataque já está se formando o Real Madrid, né? Vocês podem ver que na foto da seleção brasileira, com a chegada do Endrick, já apareceu numa foto ao lado do Vinícius Júnior e também ali perto do Rodrigo, essa foto apareceu. E já que nós estamos falando do Endrick na seleção, né? O próprio Endrick falou a respeito de ir para a seleção e falou o seguinte: que só vou tentar trazer felicidade. Essa foi a mensagem, né, que o Endrick passou quando ele chegou no acampamento da seleção brasileira, e ele é o jogador mais jovem convocado pelo Brasil desde o Ronaldo Fenômeno, tá? Ele tem apenas 17 anos atualmente. E assim, são 17 anos, a gente sabe que o Pelé ganhou muita coisa na juventude dele, inclusive chegando a ganhar a Copa do Mundo com o Brasil, mas lá fora alguns estão comparando o Endrick com o Pelé. Eu acho uma loucura, sim, querer comparar nesse momento o Endrick com o Pelé, mas o que a gente vai falar dos gringos que comparam? Por exemplo, a gente pode pegar algumas páginas, né, que falam o seguinte, que, enfim, o estilo do Endrick, ele é muito parecido com o do Pelé, pelo menos o estilo aí de roupa, né, o estilo ali de se vestir que chegou o Endrick, lembrou muito o Pelé chegando na seleção brasileira também na juventude, mas parece que os torcedores do Real Madrid esperam muito do Endrick na seleção brasileira. Pode ser que nós tenhamos aí o próprio Carlo Ancelotti de olho nos jogos da seleção brasileira e os torcedores ali do Real Madrid, os torcedores merengues, de olho também no desempenho que pode ter o Endrick. Claro, vamos ver se ele terá minuto. São dois jogos muito importantes aí para a seleção brasileira após aqueles últimos resultados não tão positivos, né? Inclusive combinando com uma derrota para o Uruguai. E assim, o que a gente espera realmente é que pelo menos da Argentina o Brasil ganhe, tá? Não pode passar vergonha, enfim, contra a Argentina no final das contas. É isso. E continuando com brasileiros, o Rafinha ainda está aberto à venda, tá bom? O Barcelona está aberto aí a vender o Rafinha no próximo verão. E ele espera
o Barcelona, tá? Que os principais clubes europeus façam uma oferta pelo atacante brasileiro. Essa informação que foi divulgada lá na mídia espanhola, e tem alguns times ali que demonstraram supostamente, segundo a mídia, interesse em contratar o Rafinha. Dentre eles, o Chelsea, né? E aí outros, mas eu quero destacar aqui o Chelsea porque o Chelsea parece que tem uma máquina ali de fazer dinheiro que não acaba muito, nunca, e aí eu fico me perguntando como é que anda o fair play desse time do Chelsea, hein? Porque é que contratar mais um bom jogador e aí pelo valor sairá caro novamente, então o Chelsea contratando todo mundo aí até dar certo, e aí depois do último jogo com o Manchester City, alguns falam que tem tudo para dar certo, está no caminho de dar certo, e principalmente da vitória também contra os Spurs ali, o Tottenham. Então, no final das contas, comenta aí para onde tu achas que o Rafinha deveria ir. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like, te inscreve se tu quiser acompanhar as notícias diárias do futebol mundial. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.